Enfoque. A lusofonia em foco. Bem-vindos a mais um programa Enfoque pela Rádio Transforma. Hoje o nosso convidado é o professor Daniel Irata, que é professor de Sociologia da Universidade Federal Fluminense e é coordenador do GENI, que é o Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos. Autor do livro Sobreviver na Adversidade, Mercados e Formas de Vida. Seja bem-vindo, Daniel Irata. É um prazer tê-lo conosco. Obrigado pelo convite. Prazer é todo meu de estar aqui com vocês hoje. Bem-vindo então à Rádio Transforma. Teremos muito prazer em conversar consigo. Muito obrigado. Prazer é todo meu. Pois, Daniel, é impressão nossa ou a violência urbana está crescendo no Brasil e principalmente no Rio. Isso você percebe também? Isso está sendo notado no Brasil? Como é que você explica essa sensação que a gente tem? A violência urbana não é exatamente um problema novo, né, no Brasil. Aliás, a violência em geral no Brasil não é um problema novo, mas nos últimos anos nós temos observado de forma bastante objetiva um aumento, né, da violência aqui no Brasil e, particularmente, eu diria, da violência que é produzida pelo Estado, né? Quer dizer, nós tivemos um aumento bastante significativo, ao menos desde 2016, para o caso aqui do Rio de Janeiro, né, nos homicídios, né? E essa alta dos homicídios aqui no Rio de Janeiro vem ocorrendo muito em função dos homicídios praticados por policiais, né? Então, se até antes de 2016 a porcentagem de homicídios cometidos por policiais no total dos homicídios, né, não ultrapassava 15, 16%, a partir do ano de 2018, nós tivemos uma participação muito maior, ao redor de 30% dos homicídios, e a depender das áreas da cidade, essa porcentagem aumenta ainda mais, né? Enfim, ou seja, 30% de todos os homicídios que são cometidos aqui no Rio de Janeiro são fruto da ação das polícias, né? Então, isso é muito preocupante. Alguns autores têm chamado esse fenômeno de estatização das mortes, né? Enfim, ou seja, que o Estado é um grande propulsor, né, dos homicídios, e isso vem ocorrendo muito em função da ascensão da extrema-direita no Brasil, né, enfim, e de uma política de segurança pública muito equivocada. Mas quando Bolsonaro ascendeu ao poder, ele dizia que iria acabar com a violência. E a violência, não só a violência por ações dos órgãos de poder, das polícias, aumentou, mas também a outra violência não aumentou a violência entre indivíduos e não propriamente aquela violência de Estado. Aumentou, diminuiu, o que é que sucedeu a essa violência? Houve também há um aumento da violência estatal, né, e da violência também societária, né? O fenômeno mais importante que já vem sendo construído há mais de 20 anos aqui no Rio de Janeiro, do ponto de vista da violência societal, está associado às chamadas milícias, né? As milícias são grupos de paramilitares, via de regra, de origem das forças policiais, e que passam, então, a atuar de forma criminal com a tolerância, a conivência e o conluio das autoridades públicas também. Então, o Bolsonaro e a sua família, né, enfim, eles já se posicionaram há bastante tempo a favor, né, enfim, das milícias.
sobretudo no momento em que as milícias se apresentavam como uma solução comunitária para o problema do tráfico de drogas aqui no Rio de Janeiro, né? Em um determinado momento, esse discurso das milícias de que eram organizações comunitárias de proteção dos cidadãos, ele veio por terra, né? Enfim, isso não se sustenta mal, são organizações criminais comuns. Então, Bolsonaro e sua família, enfim, todos os políticos, uma série de políticos que apoiavam, ou veladamente ou explicitamente, esses grupos passaram a não se pronunciar tão diretamente sobre eles. Mas, o ano passado, uma grande rede de pesquisadores, do qual o meu grupo também fez parte, produziu um levantamento para fazer um mapeamento dos grupos armados aqui no Rio de Janeiro, né? Porque essa é uma realidade do Rio de Janeiro bastante marcada, né? Enfim, o controle territorial armado, né? E nós percebemos, então, que as milícias já controlam tem uma extensão territorial, né? E uma porcentagem da população maior do que as facções do tráfico de drogas. Significa que, seja do ponto de vista oficial, seja do ponto de vista paraoficial, né? E no caso estou pensando aqui particularmente nas milícias, né? Enfim, a violência ela tem se desenvolvido de forma bastante dramática aqui no Brasil e no Rio de Janeiro, né? Que é da onde eu estou falando, né? As milícias, só para completar, né? Enfim, as milícias elas atuam na extorsão dos moradores, na extorsão de comerciantes, no controle de serviços públicos de transporte, de habitação, dos serviços de água, de luz, e na venda de produtos controlados monopolisticamente, né? Enfim, o gás, internet, etc., de forma que eles têm uma forma de atuação que é muito diferente daquela que a gente observava com o tráfico de drogas, né? Que era muito baseada na venda de drogas mesmo, né? Enquanto que as milícias elas estão atuando em vários segmentos de mercados legais e ilegais e, sobretudo, no mercado ilegal por excelência, digamos assim, que é o mercado da proteção, da venda, da compra e venda de proteção, né? Então, daí que decorrem todas essas extorsões que eles estão produzindo. De modo que é muito complicada assim, a situação das comunidades. É um pouco à maneira da máfia italiana, venda em proteção. Isso, exatamente. Eu acho que as milícias elas são grupos sociologicamente diferentes, né, das máfias, mas sobre esse aspecto que você chamou a atenção, eu acho que há a possibilidade de nós pensarmos uma comparação, porque assim como as máfias, né, a sua atividade ela é basicamente estruturada ao redor de compra e venda de proteção, sim. E qual é a principal diferença para você entre a milícia e a máfia? A base societária é bastante diferente, né? Uhum. Então, há uma característica que eu acho que é bastante distintiva das milícias aqui, que é a proveniência dos seus membros, dos agentes de Estado, né? Enfim, policiais militares, policiais civis, bombeiros, agentes carcerários, enfim, há toda uma gama, né? Enfim, de agentes públicos que se envolvem com as milícias diretamente ou indiretamente, e isso distingue bastante as milícias das máfias, ainda que as máfias também tivessem alguma participação. Todo crime organizado precisa de alguma participação de agentes públicos, né? Só que as milícias elas constroem suas lideranças, os seus membros a partir dos órgãos de Estado mesmo, né? Enfim, então é um tipo de agrupamento um pouco distinto. Se as milícias, então, no fundo, provêm dos órgãos de Estado, nomeadamente dos órgãos de polícia, e elas podem sobreviver sem a proteção, sem o encobrimento e a proteção do Estado? A base, justamente, essa pergunta é excelente, né? Enfim, porque a base de funcionamento das milícias é justamente esta relação com o Estado. Então, muitas vezes se fala que o crime se produz no vazio ou na ausência do Estado, mas no caso das milícias, o que a gente observa, de fato,
é que é uma incidência específica, ilegal e criminosa do Estado que produz o crime, né? Então, as milícias elas funcionam nesta relação com o Estado, e esta relação com o Estado que permite não só o seu funcionamento econômico, político e societário, como também a garantia de que elas vão continuar exercendo essas atividades ilegais sem serem combatidas, né? Enfim, nós fizemos, meu grupo também faz um levantamento sobre as chamadas operações policiais aqui no Rio de Janeiro, né? Que é o principal método de enfrentamento do crime que se encontra aqui, né? Quando os policiais montam, né, enfim, equipes para fazer incursões, né, em favelas e periferias urbanas aqui do Rio. Nós identificamos que as áreas de presença de milícias, apesar de serem predominantes na região metropolitana do Rio de Janeiro, elas sofrem muito menos operações policiais do que áreas de facções do tráfico de droga. Ou seja, há um direcionamento do uso da força específico, né, politicamente orientado contra facções do tráfico de drogas, ou seja, as operações elas são feitas preferencialmente contra o tráfico de drogas, e há uma certa tolerância, né, enfim, nessas ações repressivas com relação às milícias, né? Nós sabemos que Bolsonaro e os filhos promoveram até a condecoração do miliciano, do Adriano da Nóbrega, não é? E os tribunais, que papel é que têm no que toca à proteção dessa relação ou qualquer tentativa de acabar com essa relação criminosa também entre as milícias e o poder político? Eu ainda pego daí uma carona no seguinte: há alguma ação, há alguém efetivamente lutando para acabar com isso? Olha, eu vou responder isso em duas etapas, digamos assim, né? Eu acho assim, mesmo dentro das polícias, né, há profissionais valorosos e que tentam enfrentar, né, a influência e o poderio das milícias, seja na polícia militar, como na polícia civil. Há sempre pessoas que estão ali dentro honrando as atribuições que o Estado lhe confere como agentes da ordem, né? Mas eu diria que eles não conseguem, né, ou não têm conseguido, né, enfim, impedir o avanço desses grupos. Da mesma maneira, o Poder Judiciário também tem membros que têm atuado de forma bastante importante, né, enfim, no enfrentamento das milícias. No final dos anos 2000, em 2008, houve uma CPI das milícias aqui no Rio de Janeiro, né, movida pelo Poder Legislativo, mas que também envolveu o Poder Judiciário, e houve a prisão de uma série de milicianos naquele momento, e continua até hoje ocorrendo, né, enfim, processos e perseguições jurídicas contra esses grupos. Agora, no geral, digamos assim, né, enfim, isso não tem sido efetivo para o enfrentamento das milícias. Isso eu acho que é por duas razões. Primeiro, porque há realmente um envolvimento bastante importante, como nós estamos dizendo aqui, né, de agentes públicos. Isso não se restringe às polícias, né? Há relações promíscuas também no Ministério Público, entre juízes, promotores, etc. Há relações promíscuas também com políticos. Há muitos políticos com envolvimentos de graus variados com as milícias também, de modo que, ainda que haja tentativas valorosas, e eu diria até heróicas, de enfrentamento desses grupos, né, na soma total, isso não tem conseguido de forma nenhuma impedir não só o avanço territorial, do controle territorial desses grupos pelo Estado do Rio de Janeiro, como também o aprofundamento das relações desses grupos com as diversas instâncias estatais, ou seja, legislativo, executivo, judiciário, nos 3 níveis administrativos que nós temos no Brasil, né? O município, o Estado e o governo federal. Ô, Daniel,
por favor, me diz uma coisa. Se há mesmo um crescimento exponencial das milícias, em que momento estamos? O Rio está cercado? Como é que está essa relação dos moradores com esses grupos paramilitares? Essa é uma pergunta muito importante, difícil de ser respondida, porque é o seguinte: as áreas onde os milicianos eles atuam, né, enfim, elas têm, digamos, uma espécie de pax mafiosa, né, enfim, que é muito comum, não só aqui no Brasil, mas em outros lugares também, né, que acontece quando um grupo começa a monopolizar, né, enfim, a exercer uma hegemonia quase que absoluta sobre os territórios. Então, neste momento, há uma queda, né, enfim, dos conflitos, uma queda, né, e é bom que se faça dizer, né, uma queda que é motivada muito fortemente por um controle tirânico, massivo e etc. Mas, enfim, é uma queda que, de alguma maneira, oferece alguma tranquilidade para as pessoas que moram nesses lugares e que estão acostumados com disputas entre os grupos armados, né? Aqui no Rio de Janeiro nós temos armas de grosso calibre, nós temos uma situação conflagrada aqui no Rio de Janeiro, realmente, né? Enfim, a utilização de fuzis, metralhadoras, granadas, né? Enfim, é uma situação realmente bastante complicada, sobretudo fora, né, daqueles espaços turísticos aqui do Rio de Janeiro, ainda que de vez em quando os espaços turísticos também sofram disso, né? Enfim. E de modo que há uma mistura entre uma sensação de tranquilidade, né, enfim, e de temor da população em relação a esses grupos, né? Então, essa mistura de temor com legitimidade, né, enfim, é o que tem mantido a estabilidade desses lugares por esses grupos. Mas me parece que a maior parte dos moradores não está exatamente satisfeita com o funcionamento das suas comunidades, dos seus lugares de residência, né? E em que medida é que a política do governo atual de Bolsonaro de espalhar, liberalizar o uso de armas, incluindo metralhadoras, ele próprio aparece a exibir metralhadoras, em que medida é que isso contribui ou para o aumento ou para a diminuição da violência, nomeadamente a violência entre os milicianos, que o Bolsonaro tem tentado quase normalizar na sociedade brasileira? O Bolsonaro ele tem as pessoas normalmente acham que o Bolsonaro é uma pessoa pouco inteligente, bruta, e, enfim, sem muita visão política, né? Mas eu acho que em diversas frentes ele tem atuado de maneira muito coordenada, muito pensada. É um projeto autoritário bastante coerente, né? Enfim, de modo que essa dimensão que você fez referência do favorecimento ao armamento da população faz parte do projeto autoritário de Bolsonaro. Isso não tenho dúvida nenhuma, né? Enfim, há um favorecimento do armamento, ou seja, do surgimento de grupos paramilitares, há um favorecimento da quebra de hierarquia e da cadeia de comando e controle nas forças de segurança, há um favorecimento das empresas de segurança privada, ou seja, há todo um enfraquecimento dos órgãos de controle externo das polícias. Enfim, há um projeto de lei agora importante que tenta conferir ainda mais autonomia para as polícias, né? Enfim, as polícias brasileiras, algo que não lhes falta é autonomia, né? Enfim, o problema das polícias aqui é justamente um controle externo sobre as suas ações, de modo que todo esse conjunto, digamos, de ações me parece que é um projeto bastante consciente, coerente e que está em curso de construção de um Estado e de uma sociedade autoritária aqui no Brasil. Né? Enfim, é um projeto político mesmo. Né? Eu queria te fazer uma pergunta. A DPF 635, que
que proibia a ação militar nas favelas, a ação policial nas favelas, né? Os confrontos e tudo mais, ela está sendo mantida porque a nossa polícia do Brasil, para quem não sabe, é uma das que, eu acho que é a que mais mata no mundo, não é? É a que mais mata. É a que mais mata. Então, e as vítimas são sempre os pobres, os periféricos, os negros, não é? E as crianças? Assim, as crianças são excepcionalmente alvejadas, né? Então, eu queria saber, isso está sendo cumprido ou está sendo descumprido? O que há de vitória, de alguma ganho para a sociedade efetivo a partir disso? Sim, nós estamos acompanhando de maneira muito próxima, né, o processo da ADPF 635, também chamada de ADPF das favelas, né? Eu considero que a ADPF das favelas ela é talvez uma das maiores vitórias que os movimentos de familiares de vítima e os movimentos de favela tiveram nos últimos anos aqui no Rio de Janeiro, né? Você falou, né, agora há pouco sobre a letalidade da polícia brasileira. Só, enfim, um dado, né, que é chocante. As polícias do estado do Rio de Janeiro, um estado com 16 milhões de habitantes, matam 4 vezes mais do que todas as polícias dos Estados Unidos juntos no período de um ano. É um país de quase 300 milhões de habitantes, e a gente sabe que os Estados Unidos está longe de ser um país, né, uma sociedade pacífica, como são os países e as cidades europeias, mas, enfim, a polícia carioca, com este peso populacional, né, que ela trabalha sobre, ela mata 4 vezes o que todas as polícias dos Estados Unidos matam no mesmo período de um ano. Ou seja, há uma violência extrema e absurda que acontece no Brasil. A ADPF 635, então, ela veio para ser uma espécie de anteparo contra esta violência, né? Nós tínhamos um momento de aumento da letalidade policial no início deste ano, durante o início do período da pandemia. Havia operações policiais que se faziam no momento de distribuição de cestas básicas, ou seja, as polícias cariocas elas estavam atrapalhando os serviços de ajuda humanitária que estavam sendo feitos nessas comunidades, promovendo mortes. O ano passado nós tivemos 22 crianças mortas durante o ano, decorrentes de tiros, de tiroteios. Então, quer dizer, a ADPF das favelas ela surge no bojo dessas questões. O ministro Edson Fachin teve uma atitude muito importante no dia 4 de junho, quando ele pede, então, a suspensão das operações policiais, salvo em casos absolutamente excepcionais. E durante 4 meses nós tivemos realmente uma redução bastante expressiva das operações policiais, e como decorrência da diminuição das operações policiais, nós tivemos também uma redução da letalidade policial, que ficou sempre na casa dos 70% durante os 4 primeiros meses de vigência dessa decisão. No mês de outubro, houve um aumento, e aí tem umas particularidades do mês de outubro, né? Enfim, a turbulência política aqui do governo fluminense, isso aumentou, diminuiu um pouco em novembro e dezembro, mas o que eu diria é o seguinte, claramente há desrespeito quanto à decisão do Supremo Tribunal Federal pelas polícias e pelo governo do Estado do Rio de Janeiro, mas no seu conjunto, digamos, me parece que a ADPF 635 continua sendo uma medida de redução de danos bastante importante aqui no Brasil. É importante destacar, com isso eu termino a resposta, desculpa, Lorraine, que esta diminuição da letalidade policial e do número de mortes aqui durante a vigência da decisão do ministro Edson Fachin, ela não foi acompanhada por um aumento dos indicadores criminais. Todos os indicadores criminais mais importantes, seja dos crimes contra a vida, seja dos crimes contra o patrimônio, também diminuíram durante a vigência desta decisão. Ou seja, a letalidade policial, a brutalidade policial, ela não se justifica de forma a controlar a criminalidade comum. Então, nós tivemos, no seu conjunto, resultados que me parecem bastante importantes. Agora, no mês de março, teremos uma audiência pública no bojo da ADPF 635, que eu acho que essa é a principal, digamos, barreira que se coloca entre a brutalidade policial,
o autoritarismo, eu diria, né? Enfim, e as comunidades de onde estão residentes, né? Negros, pobres e habitantes de favela. Eu queria ainda lembrar que houve uma ação na favela do Alemão para, não sei se aquilo foi mais midiático, eu queria a sua avaliação, que espantava os traficantes, os pequenos, eu acho que era mais avião e mula de droga, não é? E houve aquela filmagem, o pessoal correndo do morro, isso correu o mundo, não é? Então, a ação da polícia, do Estado, é só realmente para espantar traficante ou pseudotraficante? Por que não fazem uma ação dessa com o miliciano? Essa cena que você está se referindo foi uma operação que aconteceu no Alemão, no bojo da implementação das unidades de polícia pacificadora, né? Isso foi em 2010. As UPPs, não é? As UPPs. De lá para cá, as UPPs elas já não existem mais na prática, né? Enfim, houve todo um contexto de desmonte das UPPs e, enfim, do projeto como um todo. Mas as ações continuam, como você disse, de forma espetacularizada, né? Uhum. As operações policiais aqui no Rio de Janeiro, elas têm essa característica de chamarem muita atenção, né? Enfim, você tem helicópteros blindados, caveirões, que são carros blindados, que comportam 16 pessoas com fuzis, ou seja, às vezes você entra com 2 ou 3 caveirões, ou seja, de 16 a 32 fuzis, mais helicóptero blindado, o helicóptero tem sido utilizado como plataforma de tiro, quer dizer, é uma coisa que você imagina a precisão de um atirador de cima de um helicóptero. Ela é praticamente zero, ou seja, do ponto de vista da eficácia da ação policial, você dar tiro em cima de um helicóptero em movimento, ela é terrível, né? Enfim. Só que isso funciona como espetáculo midiático que justifica os gastos em segurança pública, que joga água no moinho da extrema-direita, que vê essa relação entre combate do crime e guerra, né? E essa gramática bélica da segurança. A gente sabe que isso é ineficiente. Como eu estava dizendo, esse tipo de operação não funciona para controlar a criminalidade comum. O que funciona são processos investigativos, são ações de inteligência, enfim, é um outro tipo de coisa que dá menos visibilidade, mas o volume de investimentos aqui ele é tamanho que parece haver essa necessidade de se justificar por conta disso, né? Enfim, e isso faz, digamos, o marketing político desses líderes do populismo penal, né? Enfim, que tentam convencer com os símbolos do sofrimento, da dor humana, né? Enfim, as pessoas de que eles vão realmente enfrentar a criminalidade dessa maneira. Isso é um equívoco, isso não é alguma coisa que se sustenta numa análise baseada em evidências e dados, né? Enfim, mas tem um apelo eleitoral bastante importante, né? Enfim, então esse caráter espetacular das operações me parece que se justifica justamente na direção do que você estava dizendo, né? Enfim, é um grande espetáculo midiático essas operações. Como é que a sociedade brasileira vê a relação da violência com a miséria social no Brasil? A sociedade brasileira ainda não percebeu que para acabar com a violência tem que se acabar primeiro com a miséria social? Isso parece ser uma coisa tão evidente, né? Mas eu acho que isso ainda não é uma coisa, digamos, compartilhada socialmente aqui no Brasil, né? A avaliação de que parte importante dos nossos problemas de segurança está relacionada à nossa profunda desigualdade social não é uma coisa muito clara aqui no Brasil, e a ascensão desses movimentos autoritários de extrema-direita tem sido feita muito em função de dizer que, por exemplo, os direitos humanos eles devem ser aplicados somente para pessoas direitas. Enfim, há uma reconstrução retórica discursiva, mais uma vez,
totalmente fora de qualquer embasamento científico, objetivo, etc., que tem sustentado essa ideia de que a punição e a repressão são as formas adequadas de enfrentamento da questão da violência. Então, realmente, nós estamos muito distantes, né, de um compartilhamento. Acho que há um problema no Brasil, de fato, de não se compartilhar. A desigualdade era tão grande. As classes médias não compreendem que só através de uma diminuição da pobreza, da miséria até, é que é possível diminuir a violência. Isso não é aceite, não é uma verdade para qualquer pessoa minimamente atenta e minimamente honesta até. Não é uma verdade tão evidente que deve ser compreendida pelas classes médias. Mas as classes médias brasileiras continuam a não compreender isso. Exatamente, é exatamente isso. Quer dizer, há um processo de desumanização que está associado, né, enfim, a essa divisão profunda das classes sociais do Brasil, de um racismo que cada dia fica mais evidente, né, nas suas práticas, de modo que as pessoas não compartilham o mundo comum, né, enfim. Parece que não há um mesmo mundo comum, parece que não há a mesma humanidade partilhada entre as pessoas aqui no Brasil. Isso me parece que é uma das coisas que permite, né, enfim, que abre brecha para esse tipo de atuação que eu chamaria de genocida do Estado brasileiro. A gente está realmente numa situação que é muito dramática, né? Enfim, é muito dramática, muito preocupante, né? Eu queria ainda, a gente já está se aproximando do final, eu queria ainda que você fizesse uma análise para mim. Grupos religiosos de diversas orientações têm apoiado maciçamente os milicianos e esses grupos, e inclusive em eleições, e forçando para que os seus fiéis votassem em A ou B, né? Sempre puxando para o lado desse tipo de poder paralelo. Como é que você avalia isso? Isso é uma questão muito difícil, né? Porque eu me sinto meio... eu não sou um estudioso de religião, né? Enfim, então eu tenho um olhar um pouco à meia distância disso. É claro que as religiões elas têm, digamos, pessoas de todo tipo, né? Enfim, e orientação política e ideológica no interior das suas crenças partilhadas, né? Enfim. Mas há também algumas afinidades eletivas, por exemplo, entre grupos evangélicos brasileiros, né? Enfim, e certos grupos de grupos armados também. Claro que há também evangélicos entre traficantes, há entre milicianos, mas há um dado de intolerância, digamos, que para mim é o último. Se a gente se aproximar, digamos, de uma convergência entre milicianos e evangélicos, né? Enfim, isso já acontece em alguns espaços no Rio de Janeiro. Há o chamado Complexo de Israel, que já controla uma parte importante aqui do Rio de Janeiro, que é, enfim, um grupo de milicianos evangélicos, né? Enfim, esse me parece que é o último limite para a desumanização total, né, dos conflitos armados aqui no Brasil, né? Isso, para mim, assim, aí a gente estaria se aproximando, digamos, de alguma coisa próxima de uma guerra religiosa, de alguma coisa que adquire ainda um caráter ainda mais dramático, dada a legitimidade, né, dessa associação. Ainda não é o caso, nós temos situações onde isso já acontece, e eu gostaria de crer que isso não vai se generalizar no Brasil, porque se isso acontecer, me parece que seria um ponto de não retorno para uma guerra civil aqui no Brasil, realmente, né? Enfim, porque a associação entre os grupos armados, né, o poderio bélico e econômico desses grupos, com a legitimidade social que uma religião tem, é tudo que a gente não precisa aqui nesse momento no Brasil, mas é algo que é bastante explorado, digamos, politicamente,
para que aconteça, né? E para terminar, que nosso tempo agora realmente já se escoou, como é que o Rio, a cidade maravilhosa, pode voltar a ser maravilhosa para toda a população? Qual é a sua visão? Eu acho que é possível, sim. Eu acho que há uma dimensão política deste problema todo que permite que a gente tenha um horizonte de melhora, mesmo que não seja para agora, para o momento mais imediato. Porque há medidas que já foram testadas, experimentadas e que funcionam, digamos assim, né? Enfim, e que são possíveis de serem feitas aqui, né? Enfim. Então, por exemplo, em relação à questão das milícias, que nós falávamos há pouco, né? Enfim, me parece que as medidas não repressivas, né, de atuação, por exemplo, na regulamentação de mercados legais, como o mercado da habitação, do transporte público, que são mercados que têm sofrido, né, de uma atuação extrativa e extorsiva desses grupos, uma regulamentação mais séria, né, desses mercados reduziria o poderio econômico desses grupos, né, muito fortemente. Com relação às polícias, me parece que se nós tivéssemos formas institucionais de controle interno e externo das polícias, isso ofereceria muito resultado, né? Quer dizer, porque parte do nosso problema, parte importante do nosso problema é a certeza da impunidade que maus policiais têm ao exercer as suas funções. Isso é o que gera, digamos, a sinergia que conecta violência policial com corrupção. E eu acho que é possível agir, né, nesse espaço, né, enfim, com medidas de controle interno, externo e controle civil, inclusive, das polícias. Por fim, mas não menos importante, né, enfim, como foi lembrado aqui na nossa conversa, políticas sociais, políticas de saúde, né, enfim, que ofereçam às pessoas possibilidades de atuação, né, integração econômica, social e política na sociedade, né? Enfim, então há uma possibilidade de se fazer isso, porque há uma abertura política para que aconteça, né? Enfim, uma transformação. Agora, para que isso aconteça, a gente precisa criar as condições, né? Enfim, de que outros grupos diferentes assumam os postos de autoridade e poder aqui no Rio de Janeiro, né? Eu não gostaria de terminar nossa conversa de modo tão catastrofista, digamos assim, ainda que eu não esteja no momento mais otimista da minha vida, né? Mas eu quero acreditar que é possível que a gente encontre soluções aqui para esse problema tão grave aqui em Terras Fluminenses. Eu não resisto a fazer-lhe uma pergunta final, que é porque é que se não tem investido no papel da inteligência para acabar com a violência, para acabar com o crime? São várias razões conectadas, né? Uma delas você ter uma cultura policial que é própria, né? Enfim, muitas vezes aversa, né? Enfim, a procedimentos de objetivação das suas ações. Há também, como eu disse anteriormente, né? Enfim, um vetor positivo do não funcionamento das polícias, né? Isso quer dizer, esse espetáculo das operações policiais gera dividendos, então, políticos, né? Enfim, eleitorais. Há uma questão econômica, evidentemente, porque há toda uma indústria, né, de armas que faz convergir a área militar, né, a área da defesa nacional com a área da segurança, com a área policial. Então, você tem vários interesses que estão, por hora, impedindo, né, enfim, de que a polícia se transforme no que ela deveria ser, que é um órgão de investigação e atuação para a proteção social, né, enfim. Não é fácil, né, enfim, superar esses obstáculos, porque eles são políticos, eles são econômicos, eles são culturais, eles são sociais, como eu falei, né, enfim. Mas é um horizonte que nós temos que trabalhar para, né, enfim. Eu estava falando, por exemplo, agora da DPF 635, né? Enfim, agora no mês de março, no bojo da DPF 635, nós teremos uma audiência pública para oferecer subsídios a um plano de redução da letalidade policial. Isso foi uma audiência pública convocada pelo Supremo Tribunal Federal, né? E eu acho que essa pode ser uma oportunidade, né, enfim, de nós investirmos mais, né, enfim, em práticas que priorizem a investigação do que a repressão,
né? Enfim, isso certamente faria, né? Enfim, que a letalidade policial caísse, né? Sem prejuízo de controle da criminalidade, muito pelo contrário, né? Enfim, nós estaríamos atuando de forma mais efetiva no controle da criminalidade. Então, me parece que esse é um horizonte, há bloqueios, né? Enfim, mas é o horizonte que nós temos que trabalhar, né? Certo. Eu, ainda com esperança de que o Rio e o Brasil retomem um rumo e que volte a ser próspero e feliz para todos e todas, agradeço a você por ter nos concedido essa entrevista e convidaria você para uma próxima. Se você aceitar, continuamos essa conversa num próximo programa. Claro, claro que sim. Eu que agradeço muitíssimo o convite de vocês. Adorei poder passar esse tempo aqui conversando, pensando aqui conjuntamente. E eu estou à disposição aí para quando vocês me chamarem novamente, tá bom? Muito obrigado. Eu é que agradeço especialmente a você que nos segue nas redes sociais e que peço ainda que curta, que compartilhe, que comente, que subscreva-se no nosso canal da radiotransforma.net. Até o próximo programa Enfoque.